Meus irmãos, abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. Vamos dar continuidade aí à exposição da carta de Paulo aos Colossenses. Capítulo 2, a partir do versículo 8, farei a leitura até o versículo 15. Capítulo 2, versículo 8, até o versículo 15. Qual é o título que está aí na sua Bíblia? Então, só com o título a gente já tem assim o contexto do que Paulo está querendo dizer, né? Advertência contra os falsos ensinos. Paulo vai advertir os colossenses contra as falsas doutrinas que estavam tentando adentrar as portas da igreja. E, ao mesmo tempo, Paulo vai dizer, olha, vocês não precisam desse ensino de falsos profetas, porque vocês já têm o ensino do profeta Jesus, do Messias Jesus, do Senhor Jesus. Então, diz assim o apóstolo Paulo, capítulo 2 de Colossenses, a partir do versículo 8. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Obrigado, Senhor, por tua palavra nesta manhã. Edifica-nos através das palavras de Paulo aos Colossenses. Em nome de Jesus. Amém. Deixe sentar, meus irmãos. Preste atenção aqui em algumas frases que eu vou te dizer nesta manhã. A Bíblia precisa ser atualizada porque vivemos em novos tempos. Você é o ponto fraco de Deus. Você é o centro do coração de Jesus. Você é a pessoa mais importante da terra por tudo que Jesus fez por causa da sua culpa e do seu pecado. Você nasceu para vencer. O Senhor tem que te abençoar. Olha, Jesus quer te abençoar, mas você também não colabora. Você está doente, enfermo, porque você não tem fé. Aceita Jesus, senão você vai para o inferno. Jesus era só um homem. Ele não era Deus. A Bíblia, ela foi escrita por homens. Por isso que ela contém erros e eu não acredito nela. E o último, a Bíblia contém erros. São apenas algumas frases, meus irmãos e minhas irmãs, alguns exemplos das heresias do nosso tempo, que não eram tão diferentes assim em relação às heresias do tempo em que Paulo escreveu sua carta aos Colossenses. Eu podia perder aqui pelo menos uma hora
só citando várias e várias frases heréticas que não correspondem com as verdades bíblicas, que não coadunam com as verdades registradas nos textos bíblicos. Eu já disse numa ministração anterior que Paulo enfrentou as chamadas heresias colossenses, uma mistura de misticismo, legalismo e sincretismo religioso, que continuam ativas até os dias de hoje. Por exemplo, elas se manifestam na teoria da prosperidade, elas se manifestam na busca por revelações exclusivas. Quem aqui nunca foi, né? Procurar uma irmãzinha para saber alguma coisa de segredo, né? Quem aqui nunca ouviu falar da irmãzinha que ora e revela coisas, né? E foi lá, né? Quem nunca fez isso, que atire a primeira pedra. Na busca por revelações exclusivas, ou no sincretismo religioso, qual o problema, né? De fazermos aqui um grande evento reunindo todas as religiões. Qual o problema estarmos juntos no mesmo palco, né? Com tantas e tantos representantes de outras religiões. Não tem problema nenhum. É bom que a gente prega até o evangelho, a gente ministra até o evangelho. Quem sabe, né? Converte até alguém que está ali no nosso meio, não é verdade? Onde Cristo, meus irmãos, acaba por perder a sua suficiência para esse sincretismo, para as teorias e como vai dizer Paulo aqui, as filosofias e vãs sutilezas desse mundo. As heresias colossenses, meus irmãos, atacavam principalmente a supremacia de Cristo, atacavam, meus irmãos, a divindade de Cristo e atacavam, evidentemente, o próprio centro do Evangelho. Mas essas heresias, elas não ocorreram só, como eu já disse lá em Colossos, não ocorreram só em Éfeso, não ocorreram só na Galácia ou em todas as outras regiões da Ásia Menor. Pelo contrário, elas continuam, meus irmãos, até os dias de hoje. E eu quero aqui fazer uma comparação com o que acontecia lá em Colossos e o que acontece hoje em nosso meio. Em primeiro lugar, misticismo e superespiritualidade, que é nada mais, nada menos do que o gnosticismo moderno. Lá em Colossos, os falsos mestres faziam o quê? Valorizavam experiências místicas, valorizavam visões e diziam que a salvação exigia que você tivesse um conhecimento secreto a respeito de algumas coisas, levando alguns da igreja a cultuarem anjos e a fazerem cultos a outras entidades do paganismo grego. Ah, mas isso hoje não acontece não, Alessandro. O que acontece hoje em nosso meio? Vemos isso também em grupos que valorizam experiências místicas, visões ou revelações acima das Escrituras. Vemos aqui, meus irmãos, igrejas que dão ênfase em buscar batalhas espirituais mirabolantes ou em falar de anjos mais do que de Jesus. Isso reflete uma tentativa de se buscar poder fora da suficiência de Cristo. Isso é o que nós conhecemos como espiritismo, né? Para não irmos mais fundo no espiritismo. Lá nos tempos de Paulo acontecia também o legalismo e o ascetismo, ou seja, a tentativa de salvação através de obras. Lá em Colossos, os falsos mestres exigiam a obediência a regras alimentares, dias festivos e rituais, com a ideia de que você não pode tocar nisso, você não pode provar aquilo, e assim, então, você se tornará mais santo. Hoje, o que acontece hoje em nosso meio? Vemos, meus irmãos, o legalismo disfarçado de santidade exterior, onde líderes impõem regras humanas. Você deve vestir certas roupas, você deve cumprir certos rituais, e esses rituais são mediadores da graça de Cristo. Ou seja, dentro
desse ascetismo moderno, ou seja, eu vou buscar a minha salvação através daquilo que eu vou fazer para o Senhor, aparece quando pessoas acreditam que, por exemplo, o sofrimento físico ou o rigor extremo alcançam o favor de Deus, anulando assim a sua obra na cruz. Né? O meu pastor disse que eu tenho que parar de assistir a Rede Globo, senão eu vou para o inferno. Vocês estão rindo? Isso existe. Né? Eu já vi pastor, inclusive, chamar torcedores do Flamengo de endemoniados. Em que pese toda brincadeira que esteja por trás disso, mas ele não falou brincando, ele falou sério. E tantos outros absurdos, como pastores no púlpito ameaçando membros. Se você sair da minha igreja, você vai morrer essa semana. Se você não dizimar, você vai passar fome. Se você não fizer isso, você não recebe aquilo. Se você não fizer isso, você está desagradando a Deus. Se você não deixar de comer isso, e tantas outras coisas que acontecem, meus irmãos, em nosso meio. Terceiro lugar, o sincretismo e a autoajuda, que é uma forma de diluir o evangelho. Lá em Colossos, o que acontecia? A fé cristã estava sendo misturada com filosofias pagãs gregas e o misticismo oriental local. Alguns cultos estavam sendo realizados até com imagens de entidades dentro de alguns lugares, cultuando anjos, ao invés de cultuarem ao Senhor. Lembra de um tempo aqui no Brasil que tudo quanto era louvor era anjo subindo, anjo descendo, anjo para lá, anjo para cá? Os mais novos talvez não lembrem disso, mas isso tem uns 30 anos atrás, mais ou menos, que você ligava numa rádio evangélica, era só música de anjo. E anjo para a esquerda, anjo para a direita, e ora aí, pede o anjo para vir, pede o anjo para ir, não é? Todos os testemunhos que você via era anjo que aparecia, era anjo de fogo, anjo de água, anjo que nada, anjo que não sei o quê. Meus irmãos, uns 30 anos atrás, mais ou menos. Quem tem uma boa memória sabe do que eu estou dizendo. Então havia mesmo em nosso meio culto a anjos, inclusive. Onde eram até ali declarados os nomes de anjos, né? Olha Gabriel no meio da igreja aí entrando com a espada na mão. Quantas vezes eu ouvi isso? Quantas vezes? Olha o arcanjo Miguel liberando o caminho para a sua bênção chegar. Quantas vezes eu ouvi isso, meus irmãos? Que isso? Heresia. Que acontecia nos tempos de Paulo também. O sincretismo moderno mistura o evangelho com teorias de autoajuda, psicologia, psiquiatria, misticismo, relativismo cultural. Jesus deixa de ser o Senhor absoluto e passa a ser apenas um terapeuta, um coach, ou um meio para o indivíduo alcançar o sucesso financeiro e pessoal. Algumas igrejas se tornaram o caminho para pessoas alcançarem o sucesso pessoal e financeiro. Diante de todo esse quadro que Paulo recebeu de notícias na cidade de Colossos, o que Paulo fez? Nós já vimos em todo o capítulo primeiro, em todo o primeiro capítulo, nós vimos Paulo falando a respeito da suficiência em Cristo. Falando a respeito de que Cristo era suficiente para a igreja. E de que, por que ele era suficiente? Porque, afinal de contas, ele não fez somente uma obra de salvação, nos tirando do império das trevas e nos removendo para o reino do Filho do seu amor, como diz Paulo na sua introdução aos Colossenses. Mas ele, além disso, ele criou todas as coisas. E Paulo, quando dá prosseguimento ao texto, a partir do versículo 15 do capítulo 1, Paulo vai dizer, olha, Cristo criou, inclusive, principados e potestades. Todos esses anjos que vocês estão falando, essas entidades que vocês estão servindo, este culto
misturado, este culto pagão que vocês estão fazendo ao Senhor, tudo isso aí está sob o controle, domínio, poder e autoridade do Senhor Jesus. Paulo vai além, Paulo vai dizer, olha, vocês não precisam. A partir do versículo 24 do capítulo 1, Paulo vai falar, os mistérios que outrora estavam ocultos foram revelados através de quem? De Cristo. Então eu não preciso, por exemplo, bater um tambor, eu não preciso acender uma vela, eu não preciso fazer um despacho em algum lugar para saber algum segredo de alguma coisa. Eu não preciso ir para o meu quarto, acender uma vela de 7 dias, para ver se em 7 dias Deus me revela algo que eu não sei. Porque todos os mistérios que antes estavam ocultos nos foram revelados. Em quem? Em Cristo. Preciso de mais alguma coisa? Preciso saber mais algum mistério? O maior dos mistérios já me foi revelado. Cristo me salvou por sua obra no madeiro. Paulo, então, chega agora num segundo momento em que ele vai advertir os colossenses sobre os perigos que as filosofias e vãs sutilezas da cultura daquela região estavam sorrateiramente entrando na igreja. E o que Paulo vai fazer para combater esses desvios, meus irmãos? Ele vai apontar um antídoto definitivo, focando em quê? Em 3 pilares, focando na supremacia de Cristo, focando na obra consumada de Cristo e focando no fato de que nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que Paulo está dizendo aos Colossenses é: vocês só precisam de Cristo, de mais nada. Nós, meus irmãos, só precisamos de Cristo. Não precisamos de mais nada. Não precisamos de novas revelações, não precisamos de um novo evangelho, não precisamos de um amor cultural falso, roto, limitado. Nós precisamos única e exclusivamente de Cristo. Por quê? Porque todos os recursos necessários para vivermos bem são encontrados em Jesus. Não é o teu dinheiro que vai te causar bem-estar. Não é o teu diploma que vai trazer bem-estar à sua vida. Não é a sua posição social, o seu emprego. Não são as suas amizades. Nada disso, meus irmãos, vai trazer bem-estar à nossa vida. O único que é capaz de suprir as deficiências e necessidades do nosso coração é Jesus Cristo. Mas ninguém. Não é político, não é a cultura desse mundo, não é a ciência desse mundo, nada, absolutamente nada. Porque, meus irmãos, quando nós estivermos no leito da morte, moribundos, próximos de morrer, nada disso terá valor. A única coisa que terá valor é: estou partindo com ou sem Cristo? Isso é que terá valor. Paulo adverte, meus irmãos, os colossenses, de que eles já possuíam tudo o que precisavam para viverem bem. Já haviam sido perdoados dos seus pecados em virtude da cruz. E por isso estavam vivendo agora uma nova vida em Cristo, não precisando de mais nada que completasse esse novo viver. Nós não precisamos, meus irmãos, de mais nada que complemente este nosso novo viver. Como diz a própria Escritura, ainda que o teu pai, a tua mãe, e aí eu quero aqui estender o texto, teus amigos, todos os teus familiares, as pessoas da igreja, ainda que todos te abandonem, o que Deus diz? Eu jamais te abandonarei. Isso prova que as nossas necessidades são bem resolvidas, não no cônjuge, não no filho, não no neto, não no vizinho, não no pastor, não no membro da sua comunidade de fé, mas são bem resolvidas em Cristo.
Cristo nos concedeu tudo, meus irmãos, absolutamente tudo por intermédio da sua obra. Nós não precisamos e nem teríamos capacidade de completar o que ele já fez. Não precisamos de uma nova palavra, de um novo evangelho, não precisamos de frases prontas de homens, não precisamos de jargões evangélicos, não precisamos de nada disso, pois já temos a plenitude de Cristo em nossas vidas. Versículos 9 e 10, Paulo diz assim: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Ao contrário do que os falsos profetas propagam, ao contrário do que os falsos mestres propagam, nós já somos plenos em Cristo. Pois Jesus, meus irmãos, enquanto andou entre nós, ele era plenamente divino na sua humanidade. E por isso, na sua morte e na sua ressurreição, nos concedeu algo que nós jamais poderíamos alcançar por nossa própria conta e esforço. Ele nos concedeu plenitude para sermos salvos. O que nós precisamos mais? O que nós podemos fazer para completar essa obra? Absolutamente nada, meus irmãos. Porque a sua obra foi completa sobre as nossas vidas. Nós compartilhamos do poder e autoridade de Cristo sobre principado e potestade, em virtude dessa nossa união com Ele. Paulo vai, quando escreve aos Efésios, ele vai orar para que os olhos do coração dos Efésios sejam abertos para aquilo que ele estava ministrando. Ele ora para isso. E lá já quase no final desse texto, já chegando no capítulo 2 de Efésios, Paulo vai dizer o seguinte, Paulo vai deixar claro que a igreja reina com Cristo. A igreja está assentada no trono de Cristo juntamente com Cristo, de onde ela reina sobre principados e potestades. Principados e potestades estão debaixo dos pés da igreja em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, isso significa o quê? Que nós não precisamos de nada, absolutamente nada, do que a sociedade quer propor para a igreja. Nada. Nós não precisamos de ajuda de políticos, por exemplo. Porque a nossa plenitude foi encontrada em Cristo. E somente nele. Nós não precisamos da ajuda de banqueiros, porque a igreja ela já tem 2026 anos, a partir do primeiro ano da era cristã, já com o nascimento de Cristo, essa igreja, como conhecemos hoje, já nasce ali com o cabeça. E mesmo com apertos, a igreja sempre sobreviveu. E há uma promessa de Cristo sobre a igreja, de que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra a igreja, por conseguinte, contra o povo de Deus. O que nós precisamos? Somente de Cristo. Até mesmo porque, meus irmãos, todos os recursos de que nós precisamos e que são necessários para as nossas vidas, nós encontramos nele. E por que encontramos nele todos os recursos? Porque nós não fomos circuncidados em nosso coração por obras de homens. Nós fomos circuncidados em nosso coração por quem? Pelo nosso Senhor. A nossa circuncisão não foi feita na carne, e nem por mãos humanas, mas foi realizada na alma pelo Espírito. Versículo 11, Paulo diz assim: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Meus irmãos, que milagre!
Que maravilha foi operada em nossos corações. Que circuncisão espiritual foi essa operada em nós que transformou todo o nosso ser num novo ser. Que transformou toda a nossa história numa nova história. Que mudou todo o nosso destino e nos convergiu para um novo destino. Porque antes nós estávamos destinados ao inferno. Porque antes estávamos destinados ao lago de fogo e enxofre. Porque antes estávamos destinados a estarmos perdidos junto com os ímpios em sua impiedade. Mas hoje, a partir da obra de Cristo, nós sofremos um processo de transformação que Paulo vai chamar aqui aos Colossenses de circuncisão, e essa circuncisão ela não foi operada por uma cultura mundana. Ela não foi operada por frases prontas de homens. Ela não foi operada por filosofias desse mundo. Ela não foi operada por vãs sutilezas deste mundo, mas ela foi operada pelo Espírito Santo no coração daquele que creu em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Nessa circuncisão realizada por Cristo, os cristãos foram removidos da sua união com Adão e seu pecado e agora estão unidos com Cristo e sua justiça e podem viver por ele, como antes não podiam. Não somos mais, meus irmãos, dominados pela carne, porque hoje nós experimentamos as coisas do Espírito e pelo Espírito somos guiados com poder, autoridade e santidade. Pergunto novamente, precisamos de algo além disso? Precisamos de uma outra palavra? De um outro evangelho? Precisamos de uma nova revelação? Precisamos, como os assembleanos gostam de dizer, precisamos de um rolo descendo na nossa frente e falando tudo de novo? Não. Porque tudo do que nós precisamos, nós já temos em Cristo Jesus. Assim, meus irmãos, libertos da carnalidade adâmica e andando na liberdade em Cristo, somos aperfeiçoados dia a dia por sua palavra e andamos, portanto, em novidade de vida. A única coisa que nós precisamos, meus irmãos, que opera em nós transformação, que continua a nos circuncidar todos os dias, é a sua palavra. Não precisamos de nada além disso. Ler livros é muito bom, entender de filosofia é muito bom, estudar é muito bom, fazer faculdade é muito bom, exercer uma profissão é muito bom, tudo isso é muito bom. Mas aquilo que nos torna suficientes em Cristo é a sua palavra. Eu vou aqui fazer um trocadilho com as palavras de Cristo. Cristo disse que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Vou fazer aqui um trocadilho. O que adianta o homem ler todos os livros do mundo, mas não ler as Escrituras? O que adianta o homem ter uma vasta biblioteca, ler de tudo, mas o principal livro, aquele que transforma, edifica, admoesta, exorta e fala ao coração do pecador, ele nem abre. O que adianta? Paulo está dizendo, meus irmãos, entre linhas aos Colossenses, vocês já têm uma palavra que foi ministrada, vocês já possuem um evangelho que foi ministrado, vocês já andam em novidade de vida, vocês não precisam de novas revelações. Vocês não precisam acender velas para descobrirem novas coisas, porque tudo que estava oculto através dos séculos, como Paulo vai dizer no texto anterior, agora foi revelado a vocês através da obra de vida, morte e ressurreição de Jesus. Eu não preciso de mais nada além das Escrituras. E Paulo vai continuar dando as suas justificativas aos Colossenses. Porque, meus irmãos, ele vai dizer, fomos sepultados juntamente com Cristo no batismo.
no qual também fomos ressuscitados nele. Ou seja, se há uma identidade nova em nós, ela existe por quê? Porque a identidade anterior ela foi afogada nas águas do batismo. Ela foi morta nas águas do batismo. E ao levantarmos daquele tanque, nós levantamos para andar em novidade de vida. Nós levantamos como novas criaturas em Cristo. Nós levantamos perdoados de todos os nossos pecados. Levantamos com o nosso coração transformado, vivificado pelo alcance do Espírito Santo sobre cada um de nós. Nos identificamos com Cristo em sua morte e ressurreição através do batismo. É no batismo, meus irmãos, que nós adentramos a uma comunidade de fé. É através do batismo que nós passamos a fazer parte da membresia do corpo. É através do batismo que nós testemunhamos publicamente que a graça de Cristo nos alcançou de tal forma que Satanás não tem mais poder e domínio sobre o nosso coração. É através do batismo que nós declaramos publicamente que aquela velha natureza morreu, aquele corpo que era escravo do pecado morreu, e agora ressuscitou ali, que parece ser o mesmo corpo, o mesmo rosto, o mesmo cabelo, o mesmo nome. Mas ao levantarmos das águas do batismo, não é o mesmo interior. As nossas vidas foram mudadas através deste instituto chamado batismo. É o que Paulo está dizendo para eles. Vocês se batizaram, passaram pelas águas do batismo, vocês foram limpos, vocês foram regenerados, vocês foram convertidos, vocês foram vivificados, o Espírito Santo hoje habita em seus corações. Para que você precisa colocar no YouTube e ouvir aquele cara dizer que você é a florzinha do coração de Jesus? Para que você precisa ligar no áudio, no Spotify da vida e ouvir aquela pregação que o cara vai dizer que você é o centro da vida de Jesus? Que Deus tem que te abençoar? Que Deus não pode dizer não? Você diria não para o seu filho? Não, né? Então Deus não te diz não também. É isso que Paulo está dizendo à igreja de Colossos. Vocês não precisam disso, porque toda plenitude, todo poder, toda autoridade, a salvação já foi concedida a vocês através de uma circuncisão feita no coração, através das águas do batismo. E não só isso. Através também de uma conta impagável, meus irmãos, que foi paga por Cristo naquele madeiro. Havia um protesto contra o nosso nome. Você já foi protestado alguma vez? Não sei. Mas imagine que um dia você receba na sua casa uma carta. Carta lá dobradinha, né? Está lá na sua caixinha de correio. Você abre sua caixinha de correio, pega, que é isso aqui? Né? Um monte de coisa escrita dentro. Aí quando você olha, cartório do primeiro ofício, do não sei o quê, da comarca de Nova Iguaçu, protesto. Protesto? Ih! Não paguei IPTU de 2024. Lascou. A prefeitura me protestou. O protesto é pior que Serasa. O Serasa está lá, um dia, quem sabe, você paga a dívida. O protesto tem que pagar, porque está lá no cartório. 1.000 e pouco, 2.000 e pouco, 3.000 e poucos reais. Você tem que ir lá pagar. Mas imagina um cenário pior. Você abre a carta do cartório e vê lá. Protesto. Sua dívida é de 3 bilhões 458 milhões. Você teria condições de pagar? Essa era a nossa dívida. Era isso que devíamos, uma dívida impagável. E Paulo está dizendo agora para os colossenses, olha, vocês tinham em Cristo uma dívida impagável. E essa dívida foi paga por Jesus. Essa dívida não seria paga por nenhum homem,
Porque até para um homem comum, até para um homem milionário, essa dívida seria uma dívida impagável. Paulo então diz, no versículo 13, ele diz assim: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Como ele perdoa os nossos delitos? Versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo-o inteiramente, encravando-o na cruz. Nos tempos de Paulo, quando havia algumas dívidas, entre aspas, o cartório, normalmente pregava em algum lugar assim, demonstrando os devedores daquela cidade. Paulo está dizendo aqui, usando esse exemplo, dizendo: a sua dívida, ela não foi cravada lá na porta do cartório. A sua dívida não foi pregada na porta da sua casa. A sua dívida não foi pregada na porta do seu credor. A sua dívida, ela foi pregada na cruz de Cristo. E ali na cruz, na sua morte, ele pagou toda a dívida que você tinha para com Deus. Essa conta, meus irmãos, foi cravada no madeiro de Cristo, onde ele pagou toda a nossa dívida. Não havia condições de pagarmos essa dívida. Somente a misericórdia de um Deus gracioso seria capaz de apagar nosso escrito de dívida e nos livrar do credor Satanás. Porque era ele que ia te cobrar essa dívida. Era ele que iria me cobrar esta dívida. Mas ele não fez só isso, meus irmãos. Ele vai terminar dizendo no versículo 15: E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A cruz de Cristo, meus irmãos, marca a derrota definitiva dos poderes demoníacos. As trevas não têm poder sobre o povo de Deus que reina com Cristo a partir das regiões celestiais. Volto àquela pergunta: precisamos de algo além do Evangelho? Precisamos de algo além da obra que Cristo realizou por cada um de nós? Precisamos de algo além daquilo que o nosso Senhor fez? Paulo apresenta um cenário onde existia uma heresia. Essa heresia era proveniente de filosofia e de sutilezas da cultura do seu tempo. Essa heresia era uma heresia de misticismo, de sincretismo religioso, de legalismo e tantas outras coisas que cercavam o tempo de Paulo. Essas heresias estavam entrando pelas portas da igreja. Muitos crentes estavam aceitando essas heresias como novas bênçãos, um novo derramar de bênçãos, um novo evangelho, uma nova palavra. Finalmente atualizamos tudo aquilo que aprendemos, porque afinal de contas, né, o tempo ele progride, né? Não podemos mais viver ou ter as visões que os nossos antepassados cristãos tinham a respeito das Escrituras. Temos que extrair coisas novas da palavra de Deus. E assim as heresias foram, ao longo da história da igreja, entrando pelas portas do arraial do povo de Deus. E Paulo, então, vem como resposta definitiva aos colossenses. Ele vai dizer: vocês não precisam disso, porque toda a plenitude de ensino se encontra em Cristo. Vocês não precisam completar a obra de Cristo, porque a obra de Cristo ela foi vicária, perfeita, foi única. Não haverá nenhuma outra obra que venha a suprimir ou a complementar a obra de Cristo. Não adianta você acender vela, não adianta você fazer o jejum de um mês, não adianta você fazer isso ou fazer aquilo para obter alguma bênção. O que Jesus nos ensinou, meus irmãos, se você quer algo com Deus, se você quer algo de Deus, faça o quê? Busque. Bata a porta. Peça. Não foi isso que o Senhor nos ensinou?
Feche a porta do seu quarto. Fale em mistério com Deus. Que Deus, no seu mistério, há de te responder. Jesus nos ensina a pedir, a buscar, a bater na porta. Ele nos ensina, não nos ensina a realizar tarefas para obtermos um resultado em relação às bênçãos de Deus. Não é isso que ele nos ensina. Ele nos ensina a buscar a presença do Pai. E se for da vontade do Pai, ele há de nos conceder a graça, a bênção. Concluindo, meus irmãos, não há nada que possa ser acrescentado à obra de Cristo. Meus irmãos, quando você ouvir um pregador dizendo, olha, essa palavra aqui vocês conhecem muito, né? Já foi pregada milhares de vezes. Mas eu estava em casa lendo essa palavra, orei, e Deus me deu um novo significado para esta palavra. Ah, meus irmãos, depois de mais de 2000 anos de história da igreja, depois de passarmos por Agostinho de Hipona, depois de passarmos por Martinho Lutero, John Hus, depois de passarmos por Billy Graham, né? Vamos aqui os mais contemporâneos, depois de passarmos por Lloyd Jones, depois de passarmos por Spurgeon, depois de passarmos por Jonathan Edwards, aí vai vir um pastor do século XXI, todo contaminado com uma mídia que contamina o nosso coração, e vai dizer que Deus deu a ele uma nova palavra sobre aquele texto. Oh, meus irmãos, isso é demônio. Isso é demônio. As Escrituras já foram reveladas, já passaram pelo processo de exegese e passa por cada um de nós pelo processo hermenêutico, de interpretarmos à luz do que ela própria diz, porque a Bíblia ela se auto-interpreta a nós. Então não existe nada de novo debaixo do sol, vai dizer o sábio Eclesiastes. Os rios da Bíblia continuam correndo para o mar, não vão correr para a piscina da nossa casa. Então, quando você estiver de frente da TV e ouvir aquele homem ou aquela mulher dizendo que tem uma nova revelação para tira, sai fora. Não há nada de novo, meus irmãos, a respeito da obra de Cristo. Absolutamente nada de novo. Se o evangelho não te satisfaz, não é o evangelho que tem erros, é o teu coração. Se você precisa completar a obra de Cristo, tem alguma coisa errada com o seu coração, com o meu coração. Até mesmo porque o que eu vou completar? O que eu vou fazer para somar a obra de Cristo? Para somar naquilo que Cristo já fez por mim, eu não tenho absolutamente nada a fazer. Somente observar e me alimentar do que Cristo já fez por mim. Tudo o que nós precisamos, meus irmãos, nós já encontramos na pessoa e na obra de Cristo. Tudo o que nós precisamos, nós já encontramos na pessoa e na obra de Cristo. Não há nada além disso. Nele, nós já fomos alcançados por sua plenitude. Nele, nós já fomos alcançados pelo poder da sua graça. Nele, nós já fomos alcançados pelo seu amor. Nele, nós já fomos alcançados por sua misericórdia. O que precisamos mais? E termino, meus irmãos, dizendo que, entre linhas, foi o que Paulo disse aos Colossenses. Nada edifica mais do que o Evangelho. Nada edifica mais do que as Escrituras. Nós vivemos pela palavra e vivemos da palavra. O que é mais importante para mim? A Constituição do meu país ou a palavra de Deus? A palavra de Deus é mais importante para mim. Principalmente quando a Constituição do meu país afronta diretamente a palavra do meu Senhor. Então, o mais importante para mim é a palavra. Ela é a minha Constituição. Ela diz para mim aquilo que é correto e aquilo que é incorreto.
Ela é que me revela o que é pecado e o que não é pecado. Ela é que me fala a respeito de uma obra de salvação, porque o meu país não pode me salvar. A Constituição do meu país não vai salvar minha alma. Ela pode me ajudar legalmente, eticamente, moralmente, mas transformar a alma só a Escritura tem esse poder. Portanto, meu irmão e minha irmã, não se deixe enganar. Como disse Paulo, por filosofias e vãs sutilezas, que ninguém vos venha enredar, que ninguém venha vos abraçar, que ninguém venha lançar aí um laço, né, sobre a sua vida, como o boiadeiro lança no boi, né? Que ninguém venha levar você em rédeas, enganando o seu coração, porque nós já fomos libertos em Cristo. E a única palavra, meus irmãos, que alcança ou deve alcançar o nosso coração de forma a nos edificar é a palavra do Senhor. Nenhuma outra palavra. E vivemos tempos de grandes artimanhas de Satanás. Vivemos tempos de grandes engodos de Satanás. Olha aquilo ali, aquela igreja está lotada, está bombando. Caramba, ali o evangelho está sendo pregado mesmo. Veremos. Veremos no último dia o que vai acontecer. Veremos no último dia, né? Quem vai e quem não vai. Pois no último dia, ouvi certa vez um autor dizendo que no último dia vai parecer que nós estamos num grande cinema ao ar livre, né? Onde rapidamente a vida das pessoas vão passar numa tela, né? E pessoas vão estar tampando seus rostos envergonhadas daquilo que está passando na telinha ali. Evidente que não será assim, né? É só uma analogia. Pai, nós te rogamos nesta manhã, Senhor, que por mais que nos pareça agradável, que mais que tenha aparência de santidade, mas por mais que tenha aparência até mesmo de evangelho, que o teu Santo Espírito venha, Senhor, nos conduzir como filtros ou como os bereanos registrados no livro de Atos, que ouviam uma ministração e julgavam esta palavra de acordo com a tua palavra. Que sejamos, Senhor, diligentes com aquilo que ouvimos, que não venhamos a negligenciar o conhecimento da tua palavra para não sermos pegos de surpresa, para não sermos enredados por filosofias ou vãs sutilezas, como diz Paulo, para que não sejamos enganados pelo espírito deste mundo, pela aparência deste mundo, ou daqueles, Senhor, que aparentemente pregam o teu evangelho, mas que no fundo, por trás da pregação, existem doutrinas de demônios. Que o Senhor nos conduza com esse filtro, que o Senhor nos ajude a reconhecer aquilo que vem de ti e aquilo que não vem do Senhor. Fortaleça-nos no conhecimento da tua palavra. Não nos deixe enganados. É o que nós te pedimos, Senhor, nesta manhã. Ajuda-nos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mude de posição.